Breve nós estaremos com o Senhor cantando a Ele uma canção. E vendo como Ele é, amém? E vendo como Ele é. Hoje vemos por espelho. Hoje enxergamos por espelho. Mas daqui a pouco veremos face a face como Ele é. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 6. Eu estava meditando no discurso de Estevão e eu queria destacar algumas coisas importantes nesse discurso. Esse discurso de Estevão é um grande resumo do Antigo Testamento. É um grande resumo do Antigo Testamento. Perdão, Atos 6:8. Atos 6:8. A gente vai caminhar por Atos 7, mas vamos começar em Atos 6:8. Queridos, eu espero que você saia daqui esta noite não só recebendo informação, mas conscientização do que Deus quer fazer na sua vida, amém? Porque você crê que Deus tem um plano para você? Você crê que Deus tem um plano para todos aqui? Eu creio. Eu creio que Deus tem um plano para cada um de vocês. Mas para que a gente cumpra o plano do Senhor, o chamado do Senhor, existem alguns custos. E eu não falo custos em relação à salvação, porque a salvação é pela graça e não nos custou nada. Mas o nosso discipulado e a nossa caminhada nos custará tudo. Amém? Nós temos aprendido isso no discipulado. No discipulado que você faz com os líderes, que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Se você não entrega tudo, na verdade você não é totalmente do Senhor. E aqui, eu queria destacar algumas coisas. Num homem de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor, e em homens de Deus que aparecem nesse discurso, para que a gente possa aprender um pouco. Uma coisa que eu queria destacar aqui, eu queria que você repetisse comigo, é que você é uma pequena peça do quebra-cabeça. Repete comigo, por favor. Eu sou uma pequena peça do quebra-cabeça. Eu não sou uma grande peça do quebra-cabeça. Eu não sou. Nem você. Nós somos uma pequena peça do grande quebra-cabeça. Isso é maravilhoso. Internalizar. Porque vai fazer com que você entenda muitas coisas. Vai fazer com que você não superdimensione o seu chamado, embora você tenha um. Vai fazer com que você não se frustre com grande intensidade. Vai fazer com que você não se decepcione. Vai fazer com que você se mantenha de pé. Vai fazer com que você olhe em perspectiva. Como eu tenho aprendido isso, de olhar em perspectiva. Porque muitas vezes quando nós nos prendemos a um momento, quando olhamos para aquele momento, nós adoecemos, nós nos frustramos, nós desanimamos, porque nós estamos olhando para um momento. Quando nós estamos olhando por um momento, por aquilo que está acontecendo conosco, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós desanimamos e paramos. Mas quando nós olhamos que nós somos uma pequena peça do grande quebra-cabeça de Deus, você é apenas uma pequena peça, então não supervalorize o que acontecer, nem de bom e nem de ruim sobre você, porque não é sobre você, é sobre a grande história que está sendo contada, como a grande história que está sendo escrita. E assim você vai entender que, às vezes, você pode até sofrer e padecer para que a grande história se complete, para que o plano de Deus se cumpra, porque não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre essa igreja, não é sobre essa igreja plantada nesse bairro, não é sobre Antioquia, em Manguinhos, em Vidigal, em Cordovil, em Copacabana, né, no Rocha. É sobre o que cada um de nós podemos fazer no lugar que Ele nos coloca, para que o plano dele se cumpra, amém? Quando o Senhor Jesus chamou os discípulos para caminhar, algumas pessoas para caminharem, muitos até se ofereceram, eu vou contigo para onde quer que você vá. Jesus falou, você não sabe o que você está falando. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele não vai parar em lugares confortáveis, ele não vai ter muitas coisas, na verdade o jumento é emprestado, a sepultura é emprestada, as casas eram emprestadas. Ele era sustentado por Jesus, mas a cruz, que era minha e tua, ele também pegou. E quando nós entendemos isso, nós entendemos porque estamos aqui, o propósito que estamos aqui. E repita comigo, eu sou apenas uma pequena peça do grande quebra-cabeça. Repete comigo, por favor.
E você vai entender. E se você entender e compreender isso, mas entender não só de informação, mas de revelação, isso vai fazer um bem tremendo para a tua vida. O texto em Atos 6:8 diz: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Repete isso. Não podiam resistir à sabedoria que o espírito tinha dado a ele e como ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prenderam Estevão. Levaram-o a Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos estavam sentados no sinédrio. Viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E nós aprendemos aqui que uma grande perseguição se levanta contra Estevão. Ele se levanta e começa a discursar. E ele menciona a vida de alguns homens que eram importantes para aqueles líderes religiosos. Ele menciona Abraão, ele menciona Moisés, ele menciona José, ele menciona muitas pessoas que nós vamos passear por elas hoje. Mas o que eu quero que você entenda é que Estevão também era uma pequena peça no grande quebra-cabeça de Deus. E se ele achasse que era uma grande peça, se ele não achasse que era uma pequena peça, ele muito provavelmente diria ao Senhor: Senhor, como tu podes permitir que eu passe por tudo que estou passando, que eu seja apedrejado, que eu seja morto? Aliás, você me capacitou com poder, com glória, com graça, com a sabedoria do Espírito, e as pessoas não podem me resistir. Ora, se elas não podem me resistir, como elas me matarão? Mas Estevão, que era uma pequena peça do quebra-cabeça, entendia que nem tudo era sobre ele, e ele estava disposto a cumprir o chamado, custe o que custar. Ainda que as coisas não saíssem muito bem como ele planejou, ainda que as coisas não saíssem como ele estivesse entendendo, mas o rosto dele estava como um de anjo, mesmo diante dos seus acusadores, mesmo diante daqueles que queriam fazer mal a ele, mesmo diante de uma igreja da época que não entendia Cristo Jesus, estava presos em costumes. Eu quero dizer para você que talvez o primeiro lugar que você vai encontrar resistência para cumprir o teu chamado é dentro da igreja. Foi o primeiro lugar que levantou contra Estevão a igreja daquela época, a igreja que não tinha compreendido o Senhor Jesus. Mas eu quero te mostrar daqui a pouco. Eu gosto de pregar, mas eu também gosto de ensinar algumas coisas. E às vezes a minha mensagem, às vezes por conta do ensino, ela pode ficar um pouco pesada. Mas eu gostaria que você aprendesse cada dia uma coisa da palavra do Senhor. Cada dia uma coisa diferente. Cada dia a sua mente e a minha mente se abrisse, estudando, a minha mente se abriu um pouquinho mais. E eu consegui ver coisas aqui nesse texto que eu não tinha visto. E conectei com outros textos. Quero passar para você. E eu queria que você prestasse tanta atenção, porque talvez você esteja focado no seu problema, na sua perseguição, no apedrejamento que você está vivendo, nas acusações que vocês estão vivendo. Talvez você esteja centrado em pessoas que se juntaram para se levantar contra você, como aquelas pessoas se juntaram e subornaram pessoas para mentir. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que Deus sabe. E que o poder do Senhor pode estar sobre a tua vida. E pessoas podem não resistir você, ainda que coisas aconteçam com você. É meio contraditório isso, né? Mas quando a gente olha a Bíblia, entende a Bíblia, isso dá uma paz, dizendo: Senhor, eu posso cumprir a tua obra e o teu chamado e até ser parado.
e até ser paralisado, e minha vida pode chegar ao fim. Mas mesmo a minha vida chegando ao fim e sendo parado por uma perseguição e um apedrejamento, a tua igreja segue triunfante. E tu pode usar a minha vida, que foi parada, que foi apedrejada, que foi paralisada, que foi findada, para fazer a tua igreja ser pulverizada e crescer. Porque você é apenas uma peça no grande quebra-cabeça. E se Deus quiser sacrificar você para que outras pessoas sejam alcançadas assim, Ele fará. Quantas pessoas, vamos fazer sincero, quantas pessoas ao longo do chamado receberam profecias de que Deus teria uma coisa grande na tua vida e você idealizou que seria um Maracanã lotado? Se você não fez, eu fiz. Eu pensei que Deus ia me chamar, ia me levar para o Maracanã lotado. Agora eu estou entendendo que eu cumpro o propósito dele. Aqui em Guadalupe, eu sou uma pequena peça-cabeça. Uma pequena peça do quebra-cabeça no grande quebra-cabeça de Deus. Quem nunca pensou, olha, Deus tem uma coisa grande na sua vida. Aí você pensa que a coisa grande na sua vida é pregar para sua família? Pois Deus tinha uma coisa grande na vida de Noé e ele construiu uma arca para salvar a família dele. O que é grande que Deus disse que ia fazer na sua vida e você está se decepcionando e se frustrando porque você achou que era uma grande peça no quebra-cabeça de Deus? Ou talvez porque você pensou que na igreja, ou no povo que tem nome de igreja, ou o povo que tem nome, que usa o nome do Senhor Jesus, e que existe um nome, que usa nome que parece de Deus, que fala de Deus, ou você achou que talvez nesse lugar você não teria decepções ou levantes? Percebe que o versículo 8 diz que o homem cheio de graça e de poder de Deus realizava grandes maravilhas. Deus usava Estevão com grandes maravilhas, sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se grande oposição dos membros da chamada sinagoga dos... Liberta, fraco ainda. Será que você está com a Bíblia aberta? Levantou-se grande oposição da sinagoga chamada dos libertos. Que nome bonito, né? A sinagoga dos homens chamada, a sinagoga dos libertos, agora está querendo prender e matar Estevão. Que nome legal, que nome maneiro, bacana pra caramba, né? Mas nem tudo que tem nome de Deus, que parece ser de Deus, trabalha para Deus. Nem tudo que fala de Deus tem nome de Deus e diz que trabalha para libertação, realmente trabalha para libertação. Esses homens eram religiosos. E se você me acompanha aqui, você sabe que eu falo muito contra a religião. Porque a gente não precisa de uma religião, a gente precisa do cristianismo. É verdade que a Bíblia diz que a religião pura e sem mácula é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas Jesus não veio fundar uma religião. Deus não quer que você tenha uma religião. Um lugar para você bater ponto, para cumprir protocolo, para cumprir ritos, para cumprir dogmas, para dizer, pode, não pode. Pode isso, não pode aquilo. Não. Deus quer que você conheça o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? E você vê que essa sinagoga dos chamados libertos agora estava querendo assassinar Estevão para manter o seu sistema. Mas existe um custo maravilhoso que você está pagando aqui, porque existe um prêmio de glória que você vai receber. Paulo diz que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso de glória que há de vir, que há de ser revelada. A recompensa que está nas mãos do Senhor. Paulo diz, olha, eu sofri muitas vezes. Eu passei frio, fome, nudez, espadas, perigos nos mares, perigos nos rios, perigos nas estradas, perigos com assaltantes. Eu fiquei sem dormir. Mas ele fala, ó, no final de tudo isso, leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque o referencial dele estava lá. Porque ele entendia que era uma pequena peça do quebra-cabeça de Deus. Ele não achava que era a peça é Jesus.
A pedra é Jesus. A pedra de esquina, a pedra angular. Ele é a pedra, a peça, a grande peça. Nós somos pedras vivas, é verdade. E uma das piores coisas que nós temos que fazer, ou podemos fazer, é nos centrar nisso daqui. É nos resumir nisso daqui. É nos diminuir nisso daqui. Nesse lugar. Porque você não é tijolo, igreja não é tijolo, você é pedra viva, você é carta viva, lida por todos. Então, se você vai cumprir o chamado, você vai pagar o custo do discipulado, o custo da renúncia, da morte do eu, de pegar a cruz, de dizer não à sua vontade. Você vai ampliar a sua visão, entender que você é uma pequena peça do quebra-cabeça de Deus, e você vai olhar em perspectiva, Ele pode me sacrificar para que grandes coisas aconteçam. Ele pode paralisar a minha vida, Ele pode me matar, Ele pode fazer o que quiser de mim, porque há algo maior para se cumprir. Agora, quando o seu eu está bem grande, ou quando a sua insegurança é enorme, ou quando sua visão é pequena, você se paralisa, você para, você é diminuído, você simplesmente sucumbe quando subornam para te paralisar, quando falam mal de você, quando a sinagoga dos libertos se junta para te matar. Ah, querido, se você tiver um encontro com o Senhor Jesus profundo, você vai entender que essas coisas começam na igreja. Você vai entender que existem pessoas em N níveis. Pessoas que estão presas a Moisés, pessoas que estão presas à lei ainda, que não entenderam que Jesus é o cumprimento de todas as coisas. Mas pessoas que já entenderam, peguei isso, que já entenderam Jesus, que já foram até batizadas com o Espírito Santo, mas assim que estão marcando passo com coisas que precisam abrir mão. Eu quero te mostrar um texto que mostra isso. Primeiro, esses homens da sinagoga dos libertos, está dizendo o seguinte, eles subornaram, versículo 11, se o Gil puder colocar os versículos aqui, eles subornaram, dizendo que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você conheceu Deus, esquece Moisés. Se você conheceu Deus, esquece a arca da aliança dentro do templo. Se você conhecer Deus, esquece as campanhas. Esquece, querido. Porque Jesus nunca fez uma. Os apóstolos nunca fizeram uma. Se você conhecer o Senhor Jesus, Deus está te chamando para sua mente ser ampliada. E o que Ele quer te levar, onde Ele quer te levar, é para o lugar onde você não consegue pegar nada, ver nada, apalpar nada, mas entender tudo. Porque o que o diabo quer fazer, Satanás quer fazer, é te prender dentro da igreja, falando de Deus, anunciando as coisas de Deus, mas na verdade você está preso às coisas de Moisés, porque você continua preso às campanhas, a arca da aliança que simbolizava a glória de Deus e que Senhor Jesus é a própria manifestação da glória de Deus, e você deve abraçar Jesus, mas você não abraça Jesus, você quer ter a arca da aliança na sua casa, na mesa, para atrair as bênçãos de Deus. Quando isso eram sombras do que haveria de vir, e o Senhor Jesus é a concretização de tudo. Se você quer crescer, você vai parar, em nome de Jesus, de ir em busca de profetas que falam em nome de Deus. Eis que te digo, eu não estou dizendo que Deus não pode falar e usar os seus profetas. Mas se você vai em direção aos profetas com mais intensidade do que você vai em direção à maior profecia que está escrita, você erra. Deus já falou comigo com profecias. Deus falou comigo com 12 anos. Deus falou comigo com 17. Deus falou comigo com 21. Deus reafirmou o que Ele tinha para fazer na minha vida. E é nessa que a gente acha que vai fazer, com 12 anos, achar que vai pregar no Maracanã. Mas eu nunca deixei a maior profecia, que são as Escrituras,
Só que por que os crentes, na maioria, querido, querem fazer as campanhas? Porque as campanhas dão resultado. Resultado externo. E entenda, eu vou para a igreja, compro a espadinha de Gideão, e a espada de Gideão eu levanto, e eu faço um alakazam. E a realidade muda. Mas e aqui dentro? Deixa eu dizer uma coisa para você. Leia o Novo Testamento e procure alguma campanha que os apóstolos fizeram. Procure algum ato profético que os apóstolos fizeram. Se você encontrar, a gente faz um ato profético no culto domingo que vem. Quando Gideão levantou a espada, quebrou o cântaro, Deus mandou ele fazer isso. Para que tivesse vitória. Quando o povo deu volta em Jericó, Deus mandou fazer isso. Para que eles tivessem um resultado. Agora, o que a Bíblia não manda você fazer? Porque ela não manda você dar 7 voltas em lugar nenhum. E nem estender a espada para lugar nenhum. O que ela não manda a gente fazer, a gente faz. E quando ela diz, seja santo, perdoe seus inimigos, ame seus inimigos, caminhe a 2ª milha, busca o Senhor. Ora, jejua, lê a Bíblia. A gente faz. Porque talvez a gente não queira Deus. Talvez a gente queira o que Ele pode fazer para a gente. Talvez a gente esteja mais interessado nas campanhas para ter os resultados que a gente quer. Porque se eu consigo um poder para destituir o meu chefe, ou um poder para mudar a minha realidade, eu tiro o foco de mim mesmo. O foco é mudar lá, do lado de fora. Mas veja, esses homens estavam muito interessados em Estevão não blasfemar contra Moisés. Mas no Monte da Transfiguração, aparece Moisés e Elias falando sobre Jesus, sobre a morte de Jesus. E Moisés e Elias desaparecem. E a voz de Deus diz, esse é meu filho amado. Aí ele ouviu, ouça Jesus, porque a partir de agora é Jesus. Então tudo que tiver no Antigo Testamento, você joga fora. Se não tiver em Jesus, você joga fora. Percebe? Há no Antigo Testamento as 7 voltas. Tem no Novo? Não, então joga fora. Há no Antigo Testamento a unção de óleo de objetos para separar para o templo. E eles ungiam a casa, e ungiam a parede, e ungiam as coisas. Mas não há nenhuma unção com óleo no Novo Testamento que não esteja sobre a jurisdição dos pastores, direcionado aos enfermos. Então nós não vamos ungir a sua foto, não vamos ungir a sua chave, não vamos ungir a sua casa, nós vamos orar por você. Porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Você quer a bênção do Senhor? Habita no esconderijo do Altíssimo. Ele vai dar aos anjos a ordem ao seu respeito para te livrar, se Ele quiser. Mas como você é a peça no quebra-cabeça de Deus e a pequena peça, se Ele não quiser, você vai morrer para cumprir os planos dEle. Quem está disposto a isso? Levanta a mão em nome do Senhor Jesus. Quem está disposto? Nem todo mundo. Mas amém. Realmente nem todo mundo vai estar disposto a morrer para que os planos de Deus sejam cumpridos. E é bom você saber e ser verdadeiro com você, se você de fato está disposto a cumprir os custos do Senhor, a cumprir os custos do ministério, porque senão você vai estar brincando de religião. Queridos, eu não vou mudar o discurso. Eu não vou fazer uma mensagem aqui motivacional para te animar, para você sair daqui feliz e alegre, contente sempre. Eu estou aqui para fazer como Estevão fez. Com as minhas limitações, com as minhas falhas, porque ele era falha, eu também sou. Mas para que a gente se conscientize de que existe um custo a se pagar. E que pessoas da Sinagoga do Libertos vão querer preservar Moisés, vão querer preservar as coisas do Antigo Testamento que em Jesus se cumpriu. Esses homens da Sinagoga do Libertos, eles não tinham confessado o Senhor Jesus, tá? Eles eram judeus que não tinham confessado o Senhor Jesus. Mas eu quero que você abra, por favor, em Atos 11, 1. O contexto de Atos 11, 1. A gente está falando de um grupo, preste atenção, porque isso aqui está conectado. A gente está falando de um grupo agora que está dentro da igreja,
mas que está com um monte de coisas que não tem a ver com o evangelho e que impedem a propagação do evangelho de forma pura e simples. Então, Atos 11, 1, Pedro tinha acabado de ir na casa de Cornélio e Pedro estava com um monte de pendências no seu coração. Por que ele estava com um monte de pendências no coração? Eu não sou herege. Se você ler Atos 10, você vai ver que Deus precisa falar com ele para ele ir na casa de um gentio. E quando ele chega na casa do gentio, ele começa assim: todos sabem que nós judeus é contra a lei nos associarmos aos gentios. Eu vou só citar isso. Isso está em Atos 10, versículo 28. Pedro chega na casa de Cornélio e fala: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Bem, Pedro estava em transformação, mas Pedro ainda cita a lei. Não era mais lugar para ele citar, é contra a lei. Não é contra a lei, você não andou com Jesus, Pedro, 3 anos. Mas a gente é assim. Jesus não se prendeu à lei de Moisés. Mas Pedro está citando a lei de Moisés, dizendo que, olha só, eu não podia ter vindo aqui, mas Deus me deu uma revelação, porque precisou dar uma revelação para ele lá. E quando ele vai no versículo 34 do capítulo 10, Pedro começou a falar e diz: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade. Agora, Pedro, assim sou eu e você. Cheios de pendências, cheios de coisas para abrir mão. É lei de Moisés, cara. É rito, é religião, é dogma. É um monte de coisinhas que tu se prende. É cabelo grande, é cabelo curto. É roupa, é calça, é saia. Meu irmão, se tá decente, tá ok. Mas a gente se prende a um monte de coisas. E aí, nesse contexto, depois que ele sai da casa de Cornélio, vamos para o capítulo 11 agora. Capítulo 11, versículo 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Agora presta atenção aqui. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticaram, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Aí você pensa que esses que eram dos partidos dos circuncisos não eram cristãos, eram e tinham até recebido o Espírito Santo. Por isso que eu quero toda a sua atenção agora. Toda a sua atenção agora. Esses dos partidos dos circuncisos não só eram crentes, mas tinham recebido o poder do Espírito Santo. Mas estavam lá, segurando a circuncisão. E aí Pedro começou a explicar no versículo 4, ele começou a explicar exatamente tudo o que tinha acontecido. Olha só, eu fui lá na casa de Cornélio, eu preguei, o Espírito Santo desceu sobre eles. E olha o que ele diz, pula comigo para o versículo 15. Ele está explicando para esse povo que criticou ele. Olha o que ele fala. Quando comecei a falar, Marco 15, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. O que Pedro está dizendo? Pessoal, eu estou explicando para vocês. Vocês dos partidos da circuncisão, quando eu comecei a pregar para eles, o Espírito Santo desceu sobre eles como nós no princípio. Eu estou explicando para vocês. Então, me lembrei que o Senhor tinha dito, você se lembrou, Pedro, aí nessa hora ele se lembrou. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado criaturas do partido da circuncisão, que receberam o Espírito Santo. Quem era eu para pensar em me opor a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus. Então Deus concedeu arrependimento para a vida até os gentios. Esses que eram dos partidos da circuncisão e tinham recebido o Espírito Santo. O que eu estou dizendo com isso é que você pode ser cheio do Espírito Santo e estar com um monte de coisa que você tem que abrir mão. O dele era a circuncisão. E o teu é o quê? Para você ver como é que o chumbo era grosso, eu
queria pular com vocês para Atos 11:15. Atos 11:18 já li. Agora Atos 15:5. Você percebe que Paulo está indo pregar. Atos 13 eles já foram para Antioquia. Paulo retorna da sua viagem missionária. E Atos 15, há um grande concílio. Pega a visão, querido. Atos 15 é um grande concílio. Os apóstolos se reúnem e falam, vamos resolver esse negócio aqui, porque a gente precisa chegar lá fora. E a gente precisa decidir se a gente vai falar só de Jesus ou de Jesus e mais alguma coisa. E aí, isso provavelmente aconteceu cerca de 14 anos depois. Isso provavelmente aconteceu cerca de 14 anos depois. Você pode ler Gálatas 2 depois. Você pode ler Gálatas 2, eu não vou ler, porque 14 anos depois, Paulo retorna de uma viagem, vê Pedro comendo num lugar, se levantando, indo comer no outro, botando o dedo na cara dele e dizendo, você não anda de acordo com a verdade do Evangelho. E o assunto era a circuncisão. E aí, provavelmente, esse concílio foi depois desse dedo na cara de Paulo em Pedro. Ou seja, Pedro estava ainda titubeando e rateando nesse assunto por 14 anos. Então, você é uma pequena peça do quebra-cabeça. Deus quer te usar para cumprir o propósito. Existe um custo. E talvez o custo seja você abrir as suas coisas. Abrir mão das coisas da religião. Abrir mão dos seus achismos. Abrir mão das suas verdades. Abrir mão das suas convicções. Que você usa até a Bíblia para dizer que é de Deus. Porque esses homens usaram a Bíblia para dizer que é de Deus. Vamos, é Moisés, é a circuncisão. E aí Atos 15, lá no versículo 4, eu sei que eu estou investindo tempo nisso aqui, gente, e eu não sei nem se eu tenho, não, nem vou ter tempo para pregar de tudo. Mas, infelizmente, a gente vai pregar o que der. Amém? Atos 15, 4 diz, chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, que relataram tudo que Deus estava fazendo. Então se levantaram alguns dos partidos dos fariseus que haviam crido e disseram, é necessário circuncidar e exigir que eles obedeçam a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro se levanta e fala, olha só, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Deus já falou comigo lá atrás, depois de muita discussão, Pedro ouvindo, aí ele se levanta e fala, vamos abrir mão desse negócio de Moisés, vamos abrir mão da circuncisão. Há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho. E aí ele contou que não precisaria mais de circuncisão. Mas eu estou lendo esse texto para mostrar que depois de muito tempo ainda tinha no meio da igreja fariseus e pessoas do partido da circuncisão. Então, crente, agora preste atenção aqui de novo. Se você tem um chamado, talvez o seu custo, talvez a sua dificuldade seja lidar com pessoas do partido da circuncisão. Talvez o seu custo seja lidar com quem ainda não entendeu a verdade toda do Evangelho. Talvez o seu custo seja lidar com aquele que ainda é criança. Talvez o seu custo seja lidar com quem ainda está amarrado com a religião. E você, como Pedro, deve levantar e dizer, peraí, gente, não é assim. Vou mandar assim. Vou mandar por aqui. Quantos querem pagar o custo, o preço do discipulado, do chamado, do ministério? Querido, Deus tem um ministério com você. Deus tinha um ministério com Estevão. E ele está pregando aqui. Voltemos para o texto lá, para o discurso de Estevão. Eu parei aqui e mergulhei nesse assunto para mostrar que essas amarras, esses impedimentos foram longos no meio da igreja e continuam, querido. Continuam. Então, mude a sua mentalidade ao olhar para a igreja e achar que vai estar todo mundo no mesmo nível que você. Sabe, eu louvo a Deus pela vida de muitas pessoas aqui
que estão crescendo, amadurecendo, entendendo o Evangelho, abrindo mão dos seus achismos, das suas verdades, deixando Deus confrontar, entendendo que é uma peça pequena no quebra-cabeça, que Deus pode se sacrificar para que o plano dele se cumpra. E que talvez você possa passar um maior perrengue na vida, querido. Mas existe um grande tesouro no céu te esperando, amém? Existe uma recompensa maravilhosa, gloriosa, e você pode esperar por ela. A Bíblia diz que o Senhor vem, e com Ele está a recompensa. Talvez você viva muitos impedimentos aqui. Talvez o seu ministério não flua do jeito que você idealizou, mas se você perseverar, você vai ser grande no reino dos céus, amém? Vamos pular aqui, vamos passar aqui para Atos 7:2. Discurso de Estevão. Estevão começa a pregar. Eu falei que eu ia entrar em Atos 7, certo? E no discurso dele, ele fala de Abraão. Ele começa a falar para aquele povo que estava acusando ele, que foram subornados. Ele diz assim: irmãos, olha a estratégia de Estevão. Ele chama a galera que queria matar ele de irmãos. Eita Jesus. Será que tu chama a pessoa que quer te matar de irmão? É difícil, né? Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus que apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, lhe disse: saia da sua terra, no meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pega comigo aqui, gente. Vamos lá, vou fazer que nem os juniores. O que Deus deu? O que Deus disse para Abraão? Aonde ele estava mesmo quando Deus falou com ele? Aonde que ele estava? Diz aí. Ele estava na Mesopotâmia, o que depois disso? Ele estava em Harã, isso que o texto diz? Antes de habitar em Harã. Aonde que era esse lugar? A gente vai aprender que é Ur dos Caldeus. Ele estava antes de habitar em Harã. Deus falou com ele. Estevão está dizendo que Deus falou com ele antes de habitar em Harã. Quem participa do discipulado já está cansado de ouvir isso. O que você está querendo dizer com isso? Que Deus já tinha falado com ele em Ur dos Caldeus, mas ele não sai. E a Bíblia diz lá em Gênesis que é o pai dele que sai de Ur dos Caldeus e vai habitar em Harã. E depois que o pai dele morre, Deus volta a falar com Abraão. Pode dizer, ele disse, pode passar. Sai da sua terra, no meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pode passar, por favor. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do pai, Deus trouxe ele a essa terra. Se você ler Gênesis, você vai ver que é o pai dele que toma a iniciativa. Porque Abraão demorava a romper. Deus usou o pai dele para colocar na direção. E depois falou novamente depois da morte do pai dele. O que eu aprendo com isso? Você pode ser um homem de Deus. Você pode ser uma mulher de Deus. Mas você tem algumas coisas aí para romper. E Abraão tinha algumas coisas para romper. E você pode ser um homem de Deus. E cheio de limitações. Deus pode ainda assim te tirar do lugar onde você está para te levar para o lugar onde Ele quer te levar. Amém? Versículo 5 diz que Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas lhe prometeu que os seus descendentes herdariam. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o seu ministério pode ser difícil. Ele pode talvez não te dar um passo de um pé do lugar que ele prometeu, mas ele te prometeu e ele vai cumprir em algum momento. Então, ainda que você não tenha a terra, você tem a promessa, amém? Você se contenta com a promessa de Deus? Você espera pela promessa de Deus? Você fica firme com a promessa de Deus? Pois é, isso no versículo 5 declara, se puder botar o versículo 5, declara que talvez seu ministério vai ser difícil, cheio de instabilidade. Quem tem uma vida instável aqui, levanta a mão. Só a irmã que tem uma vida instável? Eu também tenho. Quem tem uma vida instável aqui? Instável, assim, tipo assim, sem certeza nenhuma, tu não sabe o que pode acontecer na tua vida, você não tem 1 milhão na conta, você não sabe, né, se você vai viver, se tua saúde está boa, se tem uma bomba relógio. Ah, quem tem uma vida instável aqui? Pois é, Abraão tinha uma vida instável. Tu sabe se tu tem um câncer dentro de você? Que isso, pastor? Ué, meu irmão, a gente vai morrer, só basta estar vivo.
Tu sabe se tu vai sair daqui, uma bala perdida vai te pegar? Ué, não estou fazendo terrorismo, não. Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso não vai te paralisar. Quem tem uma vida instável aqui? Abraão teve. Abraão chamou ele. Deus chamou Abraão. Mas não deu a ele um pé de terra. Mas deu a promessa. E eu espero que isso seja o suficiente para a tua vida. Que você não fique focado no pé de terra que Deus pode te dar, mas na promessa que Ele te fez para você perseverar. Que você não confie na tua conta bancária. Que você não confie nos teus bens, se é que você tem, ou nos bens dos teus parentes que você pode herdar. Que você não confie na tua CLT. Que você não confie no teu network. Nas pessoas que podem te abençoar. Eu aprendo com Estevão, vamos resumir aqui? Eu aprendo com Estevão. Pegue a visão, querido. Eu aprendo com Estevão que eu posso ser cheio do poder de Deus, cheio da unção, que as pessoas podem não resistir à sabedoria de Deus na minha vida, mas mesmo assim eu posso ser apedrejado e morto, e essa pequena peça do quebra-cabeça pode ser sacrificada por um plano maior. Eu aprendo que, como Estevão citou Abraão, Deus pode não dar um pé de terra, um pedaço de terra, uma estabilidade. Você vai ser sempre nômade. Você não vai se alicerçar nesse mundo, mas você tem a promessa de Deus. E se isso lhe bastar, você vai se manter firme. Versículo 5 diz que, mas Deus prometeu que ele e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. O que eu aprendo com Abraão é que se a promessa de Deus não precisa, a diaconisa Flávia fala isso, Deus não precisa de condição pré-existente para fazer alguma coisa. Ou seja, a promessa de Deus não está atrelada a um cenário favorável na sua vida. Porque quando Deus prometeu que Abraão teria muitos descendentes, ele não tinha nem filhos. Então, você pode aprender. E como Estevão, você vai ter dificuldade. Como Abraão, você vai ser provavelmente um nômade. E no versículo 6, diz: Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos, serão escravizados e maltratados. Agora pega a visão aqui também, querido, que provavelmente para a promessa de Deus se cumprir, você vai precisar sofrer. Já veio um pastor falar de sofrimento de novo. Mas Deus disse para Abraão, olha só, antes da promessa se cumprir, os seus descendentes vão sofrer. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, quanto mais o diabo tenta bater em você, quanto mais você sofre, mais você pode crescer. Você acredita nisso? Quanto mais você sofre, mais você pode crescer. Você acredita nisso? Em Êxodo 1:2 diz que todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Deus disse que para a promessa em Abraão se cumprir, eles precisariam sofrer. E nesse tempo, em Êxodo diz que quanto mais eles eram maltratados, mais eles cresciam, mais eles geravam filhos e mais eles se espalhavam. Atos 7:17, Estevão diz que aproximando o tempo de cumprir a promessa, o povo se multiplicou. Aproximando o tempo de Deus cumprir a promessa da tua vida, você vai crescer e vai multiplicar. Agora, quando eu conecto esse texto com o texto de Êxodo, eu entendo que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. E quanto mais se aproximou o tempo da promessa de Deus se cumprir, mais eles cresciam. Logo, se você quer cumprir o chamado do Senhor, você tem que estar disposto a sofrer para poder crescer. Sofrer para poder crescer. É a tua vontade não sendo feita. Eu vou tentar acelerar, gente, porque o tempo já se esgotou e a gente ainda tem ceia. Versículo 8, Deus deu uma aliança da circuncisão e depois deu um filho. Sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer fazer uma aliança contigo para depois te dar um filho.
Porque se ele te der um filho sem que você tenha uma aliança com esse filho vai tomar o lugar dele. Mas se ele fizer uma aliança com você, ele pode te dar o filho que for, o ministério que for, o chamado que for, o sonho que for, o propósito que for, que isso nunca vai tomar o lugar do Senhor. Porque você entende que o filho não é teu, que o filho é para cumprir o propósito do Senhor, o plano do Senhor. E você, repita comigo, é uma pequena peça do quebra-cabeça e seu filho também. E seu filho também. Porque o seu filho não é para você. Entenda uma coisa, pai e mãe. A sua missão é preparar o seu filho para essa geração. A sua missão e a sua energia precisa ser gasta, investida, para que o seu filho esteja firme nos propósitos do Senhor e ganhe essa geração para Cristo. Você está se sacrificando para que esse propósito se cumpra, porque esse filho não é seu. Esse filho é para o Senhor. No versículo 9, diz que começaram a ter inveja de José e venderam-o como escravo. Então, a gente falou sobre Estevão. Eu sei que a mensagem de hoje está passando um pouquinho da conta, gente. Mas vamos aqui firme no propósito. Estevão foi apedrejado, mesmo cheio do Espírito Santo. Abraão não teve um pé de terra, mas ficou firme na promessa. E José teve uma vida marcada e seguida por invejosos, por pessoas que se levantaram contra ele. Mas a palavra de Deus, diz que Deus estava com ele, mesmo sendo escravizado e vendido, e com muitos invejosos o invejando. Por favor, crente, não tenha medo de olho gordo. Não seja um cara esotérico, pelo amor de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso para te blindar. Então, o que aconteceu com você, ou o que vai acontecer com você, não é por conta da inveja dos outros, é porque Deus permitiu que você fosse vendido. É porque Deus permitiu que você fosse escravizado, porque Deus, diz o texto, estava com José. E Deus está contigo, ainda que você seja vendido e escravizado. Para quê? Para que você cumpra o propósito. Deus, porém, estava com ele. E eu acho, olha incrível isso daqui. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você viva isso na tua vida. Diz que, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó. Eu creio que Deus vai te libertar de todas as tribulações e te fazer favorável. Mas não é para que você viva o bom e o bem aqui, para que você usufrua e se satisfaça apenas. É porque você é uma pequena peça no quebra-cabeça. Então Deus concedeu o favor para José, para que José fosse ao trono e abençoasse todas as pessoas. Um outro texto diz que Deus fez com que o chefe, o supervisor, fosse favorável a Daniel. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Na minha vida eu tenho provado isso. Eu peço que você ore a Deus para que você possa provar isso na tua vida. Eu vejo que Deus, graças a Deus, tem abençoado não só a minha vida, mas a vida de muitos aqui. É tão bom ver que Deus está conosco e que Ele abre as portas e que você vê pessoas que olham para você e gostam de você de graça. E simplesmente abrem as portas para você. Quem já experimentou isso aqui? Eu tenho experimentado isso na minha vida. Pessoas olham para mim e eu vejo que Deus me faz ser favorável a eles, ou eles sejam favoráveis a mim, na verdade. Que eles olhem para mim e queiram me abençoar. E eu não sei explicar, porque não vem de mim. Aí eu entrei no seminário com 19 anos e comecei a estudar. E lá eu comecei a tirar 8, 9, 10. Eu falei assim, eu não sou. E lá no seminário eu tive acesso à faculdade de psicologia, uma matéria de psicologia, e eu gostei. E eu nunca tinha a pretensão de ser psicólogo e atender ninguém, porque pela graça de Deus, Deus foi abrindo portas na minha vida. Pela graça de Deus, eu entrei no seminário. Pela graça de Deus, eu fui dar uma matéria de espiritualidade emocionalmente saudável, psicoteologia, e as pessoas me viram e falaram, eu quero ser atendido por você. Aí veio um, veio o outro, indicou, gostou, outro, e agora eu atendo.
O que eu estou querendo dizer, querido, é que se você se entregar para Cristo, Ele vai fazer com que pessoas sejam favoráveis a você. Você acredita nisso? Você crê nisso? Ele vai fazer com que pessoas se afeiçoem a você e abram o coração para você. E no tempo certo as coisas acontecerão. Ele vai te dar sabedoria. Eu sei que eu já estourei todos os tempos do mundo aqui, mas no capítulo 7, versículo 20, agora eu fecho a Bíblia mesmo, diz que num determinado tempo nasceu Moisés. No tempo certo, Deus vai levantar você. No tempo certo. Moisés teve que lidar com rejeição. Eu não vou conseguir falar mais sobre isso. Mas depois você lê o texto. E você vai ver que Moisés achou que o povo acharia que ele estava sendo levantado por Deus, e ele tentou ser juiz, líder, tentou liderar, tomou-lhe um pé na bunda dos seus irmãos. Estou falando português aqui para você entender. Foi para Midian, e depois, quando ele achou que não ia ser nada nem ninguém, Deus aparece para ele, e Estevão diz que o mesmo Moisés foi chamado por Deus. Você pode ter achado que o teu tempo acabou, mas Deus está te chamando de novo. Amém. Vamos ficar de pé? Eu sei que eu falei muito, gente. Eu não gosto quando eu falo muito. Mas eu queria que você pensasse, se você se vê como Estevão, um homem de Deus, que está disposto a morrer para que o propósito de Deus se cumpra. Eu quero que você pense, se você está disposto a ser como Abraão, nômade, vivendo instabilidades, sem um pé de terra, mas crendo na promessa. Eu quero saber se você está disposto a ser como José, e está disposto a lidar com invejas, ser vendido, escravizado, mas tendo a certeza de que Deus está contigo. Eu quero saber se você também, talvez se identificou com Moisés, de que achou que Deus te usaria num determinado tempo e que Ele não te usou, mas que agora, nessa noite, Ele está te chamando e dizendo: eu tenho uma grande missão para você.